Sabe aquela sensação de que a nossa mente às vezes pega um probleminha e transforma numa catástrofe? Ou quando um único erro parece que anula todo um progresso que a gente fez? Pois é, isso é super comum. Hoje, com base no livro Terapia Cognitivo-Comportamental para Leigos, a gente vai entender um pouco melhor como nossos pensamentos funcionam e, o mais importante, como a gente pode começar a treinar eles. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai conhecer as armadilhas da mente. Depois, vamos decifrar o código das nossas emoções com o tal do padrão ABC. Na sequência, vamos aprender a desafiar pensamentos negativos, a usar a ação como um tipo de prova real e, para fechar, vamos falar sobre cultivar a autoaceitação. Vamos começar pelo começo, que é entender que a nossa mente é incrível, mas ela tem uns atalhos, uns padrões automáticos que, vamos combinar, nem sempre ajudam. São verdadeiras distorções da realidade que acabam prendendo a gente em ciclos bem negativos. A primeira armadilha, e talvez a mais famosa, é a catastrofização. É basicamente a arte de fazer uma tempestade em um copo d'água. A mente pega um evento pequeno, um contratempo, e em segundos constrói um futuro terrível, apocalíptico. E o mais curioso é como isso aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Imagina só a cena. A pessoa tá lá numa festa, esbarra sem querer num arranjo de flores, um momento meio sem graça. Para uma mente que catastrofiza, não foi só um acidente, não. Foi a prova de que ela é um desastre, de que todo mundo viu, comentou e que a reputação dela foi pro espaço. A realidade? Bom, a realidade é que provavelmente ninguém vai nem lembrar disso daqui a 5 minutos. Agora vamos para outra armadilha bem clássica que funciona nos extremos. É o pensamento tudo ou nada. Aqui não tem meio termo, sabe? Não existe cinza. Ou uma coisa é um sucesso total, perfeito, ou é um fracasso completo. E essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. Pensa só, a pessoa está seguindo um plano alimentar, aí come um único doce. O pensamento que vem na hora é: pronto, estraguei tudo, o dia já era. Em vez de só seguir em frente, essa mentalidade de falha total faz com que ela desista de vez e coma a caixa inteira. Um pequeno deslize é tratado como se fosse o fim do mundo. Ok, então a gente já identificou algumas armadilhas. Mas como é que a gente desmonta isso? A TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, nos dá uma ferramenta essencial para entender como as nossas reações funcionam. É um modelo ABC. Pensa nele como um jeito de decodificar por que a gente sente o que sente. E aqui está a pergunta que muda o jogo. O que será que causa de verdade os nossos sentimentos? Não é o evento em si, mas sim o significado que a gente dá para ele. Se alguém não responde uma mensagem, o que causa a chateação? O silêncio da pessoa ou o pensamento "estou sendo ignorado"? A TCC foca exatamente aí, na nossa interpretação. O modelo é bem simples, mas é muito poderoso. O A é o acontecimento, o fato objetivo. A mensagem não foi respondida. O B vem de beliefs, que são as crenças sobre o fato. Essa pessoa não se importa comigo. E o C são as consequências, o sentimento de tristeza e a atitude de se afastar. O pulo do gato é que a gente pode intervir no B, nas nossas crenças, para conseguir mudar o C. E claro, é como aprender qualquer coisa nova, né? No começo parece meio mecânico, exige um esforço consciente. Mas com a prática, analisar situações usando o modelo ABC vira um hábito, quase uma segunda natureza, para a gente entender as próprias reações. Certo, entender o padrão é o primeiro passo. Agora vem a parte mais ativa. Como a gente desafia esses pensamentos que aparecem lá no B? A ideia é se tornar uma espécie de detetive curioso das próprias certezas, em vez de só aceitar tudo como verdade absoluta. E existem algumas estratégias bem práticas para isso. Por exemplo, colocar em perspectiva. Aquele esbarrão na festa realmente vai importar daqui a um ano? Ou então considerar outras explicações. A mensagem que não foi respondida pode ser só porque a outra pessoa está super ocupada. Também ajuda muito a avaliar as evidências. Que provas concretas existem de que o pior cenário é o que vai acontecer? E, por fim, mudar o foco do problema para a solução. Essa ideia aqui é libertadora. Cometer um erro não define quem uma pessoa é, por completo. Ter uma atitude ruim em um momento específico não significa ser, na essência, uma pessoa má. Separar o ato da identidade é um passo gigantesco para sair daquele ciclo de autocrítica que só destrói. Agora, vamos para a parte comportamental da história. Às vezes, o jeito mais eficiente de mudar um pensamento não é ficar debatendo com ele na nossa cabeça, mas sim testar na prática.
A ação pode ser a prova que a nossa mente precisava para mudar de ideia. A proposta é tratar uma crença negativa como se fosse uma hipótese científica. Acredito que, se eu for àquele evento, vou me sentir super desconfortável e ninguém vai conversar comigo. Ok, essa é a hipótese. O experimento é ir lá e coletar dados da vida real para ver se essa hipótese se confirma ou não. Vamos dar uma olhada no caso do Nigel. Lidando com a depressão, ele tinha uma convicção de 80% de que sair com os amigos seria uma péssima ideia. A previsão dele era: não vou me divertir e vou me sentir pior ainda. Mesmo assim, ele resolveu fazer o experimento e foi. E o resultado real? Ele não só se divertiu um pouco, como se sentiu satisfeito por ter saído, por ter agido mesmo sem vontade. E o gráfico mostra o impacto disso de um jeito bem claro. A crença negativa dele não sumiu, mas a força dela, a convicção, caiu pela metade. Foi de 80% para 40%. A experiência real foi muito mais poderosa para mudar a perspectiva dele do que qualquer argumento interno. A ação trouxe novas evidências. No final das contas, todas essas ferramentas, identificar armadilhas, usar o ABC, desafiar pensamentos, agir, levam a gente para um lugar maior, a autoaceitação. É a ideia de parar de condicionar o próprio valor ao desempenho, à perfeição. A metáfora da estátua Vênus de Milo é simplesmente perfeita para isso. Ela é famosa no mundo todo pela sua beleza, mesmo sendo imperfeita, mesmo faltando os braços. O valor dela é inquestionável. Da mesma forma, as nossas falhas, nossas cicatrizes e imperfeições não diminuem em nada o nosso valor. E para a gente amarrar todas essas ideias, vamos usar uma última imagem, a da jardinagem psicológica. A gente pode pensar na saúde da nossa mente como um cuidado constante que a gente tem com um jardim. Pensamentos negativos são como ervas daninhas, eles simplesmente aparecem, é da natureza deles. As técnicas da TCC são as nossas ferramentas para identificar essas ervas, entender por que elas crescem ali e cuidar para que elas não tomem conta do jardim tudo. Isso mostra uma coisa crucial: saúde mental não é uma linha de chegada, mas sim um processo contínuo de cultivo. Talvez a mensagem mais forte da TCC seja essa, a de empoderamento. Ela nos oferece um conjunto de habilidades para que cada pessoa possa se tornar principal gestora do seu próprio bem-estar mental, entendendo e respondendo aos seus próprios padrões de pensamento e sentimento. Fica então a reflexão final, a olhar para o próprio jardim mental, qual pensamento, qual erva daninha que sempre volta, talvez mereça um pouco mais de atenção e cuidado a partir de hoje.